Brian Koberger reclama de sua cela do almoço e diz que outros detentos o assediam sexualmente. Analiso as reclamações de BKA e explico por que ele já solicita a transferência. Bem-vinda ao Crime Fix. Eu sou Anjanette Levy. BK está preso há menos de um mês e já reclamou de falta de comida no almoço e disse que outros detentos o assediaram sexualmente. Agora, eu contei para vocês sobre essas reclamações na semana passada, quando começaram a circular rumores de que Koberger estava reclamando que os outros detentos não deixavam ele dormir e o assediavam gritando sem parar pelos dutos de ventilação da prisão. Depois disso, solicitei todos os registros das reclamações dele, pois sabia que estariam por escrito. São chamadas de kites, consegui todas. Elas estão aqui e são reveladoras. BK está sozinho em uma cela no Bloco J. Outros detentos também estão no Bloco J da Instituição de Segurança Máxima de Idaho. Mas BK não gosta de ficar lá. Ele foi transferido para o Bloco J de uma unidade médica em 29 de julho. Essa unidade médica pode ser onde este vídeo foi gravado. É uma cela maior onde Koberger estava sendo avaliado quando chegou pela primeira vez. A prisão ainda não confirma a autenticidade do vídeo, mas as autoridades dizem que estão investigando. E se for real, quem gravou está com grandes problemas e pode ser processado. Mas voltando às reclamações. Elas começaram em 27 de julho, quando BK estava naquela unidade médica. Ele escreveu: "Eu preciso de acesso ao sistema JPay para acessar e completar um pedido feito em e um cardápio completo do refeitório. Ao tentar acessar o JPay, recebo um erro dizendo que não estou cadastrado no sistema no quiosque do Bloco C. Posso ser inserido temporariamente no sistema para fazer isso? Obrigada pela sua ajuda." Um capitão disse: "Senhor Koberger, conversei com você na cela em 25 de julho, às 7h30. A configuração do JPay pode demorar alguns dias após a mudança. A Cabo White está verificando seu acesso com o JPay." Então, no dia 30 de julho, BK escreveu 2 reclamações. Na primeira, ele reclamou do almoço. Dê uma olhada. BK escreveu: "Não recebi meu almoço em 30 de julho de 2025, mesmo tendo perguntado. Embora eu entenda que o andar ficou agitado, nunca me comunicaram que eu não poderia receber uma nova sacola. O próximo turno também não sabia disso. Gostaria de ter acesso a isso, tenho direito a essa refeição. Obrigada." Então diz: "Eu tentei resolver esse problema informalmente, conversando com a equipe várias vezes. Sugiro esta solução para o problema. No futuro, desejo receber meu almoço sem exceção. Isso poderia ser realizado solicitando os substitutos o mais rápido possível." No mesmo dia, ele fez outra reclamação pedindo transferência. Novamente, é difícil ler isso. A caligrafia de Brian Koberger não é das melhores. Isso diz: "Enquanto continuo a fase SPI, gostaria de discutir se posso ser transferido para outro setor de segregação administrativa, como o B-Block, não estando envolvido em nenhuma das recentes inundações ou agressões, além de estar sujeito a ameaças verbais e assédio a cada minuto. E que nossas outras bases, a unidade 2 do J-Block, é um ambiente do qual desejo ser transferido. Se possível, peço transferência imediata para o B-Block. Quero falar com você em breve." Uma funcionária disse: "Senhor Koberger, em qualquer ala do IMSI, às vezes há interrupções, como inundações nas residências. Aqui eles entopem vasos sanitários de propósito. No J2, isso é um acontecimento relativamente raro, e o J2 geralmente é uma ala bastante calma e tranquila. Não acho que o Bloco B seja melhor para você. Dê um tempo." O funcionário da prisão diz: "Colocamos você em um bom lugar, só espere um pouco. Acostume-se, você vai se adaptar." No dia 31 de julho, Brian Koberger reclamou novamente sobre falta de comida em suas refeições. Koberger escreveu: "Em várias ocasiões, eu não recebi todos os itens de comida na minha bandeja. Eu falei sobre isso durante o serviço e ainda não recebi nenhuma reposição. Na verdade, a cozinha nem sequer é chamada. O livro de políticas confirma que itens faltando que são apontados no momento do serviço serão substituídos. Eu desejo, sem exceção, receber essas reposições." Diz que tentei resolver esse problema de forma informal, conversando com a equipe no momento do serviço de refeições.
Sugiro a seguinte solução para os problemas. Desejo que os itens sejam solicitados e substituídos. Quando isso ocorre, o padrão nutricional não é mantido a menos que eu receba a bandeja completa. E ele assinou. No início deste mês, a prisão fez um relatório porque Bryan Kohberger relatou assédio sexual de outros detentos. O formulário de incidente relata que, em 3 de agosto de 2025, o residente Kohberger, documento 163214, enviou um formulário alegando ser alvo de ameaças e assédio, que recentemente se intensificaram para ameaças e declarações violentas de cunho sexual. A Tenente Molland recebeu o formulário em 4 de agosto de 2025 e entrevistou Kohberger no bloco J. Kohberger disse que um residente chamado Peru afirmou: "Eu vou fazer algo com você por trás." Não entrarei em detalhes, mas começa com B e F, essas palavras. Kohberger afirmou que um morador desconhecido do primeiro andar do bloco J disse que o único traseiro que vamos comer é o do Kohberger. Kohberger afirmou que a oficial senhoria estava presente no comentário feito por Peru, devido ao fato de a oficial senhoria estar de plantão nas noites B. Não foi possível entrevistar para corroborar a alegação. Em 7 de agosto de 2025, o oficial senhoria apresentou o relatório detalhando seu envolvimento no suposto incidente. O oficial senhoria relatou o uso de palavras vulgares contra Kohberger, mas não soube identificar os autores. A alegação foi confirmada, mas como nenhum agressor pôde ser identificado positivamente e Kohberger disse que se sente seguro para permanecer no segundo nível do bloco J, nenhuma outra medida foi tomada. A alegação de Kohberger foi confirmada. Pessoas realmente gritavam ameaças para ele, mas falaremos disso em breve. Kohberger foi colocado sozinho em uma cela restritiva de longo prazo em 29 de julho. Ele fica lá dentro 23 horas por dia, mas reclamou de novo. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Quero chamar Mark Weaver, que já atuou em casos famosos de pena de morte. E Mark, uau, Bryan Kohberger está realmente reclamando do almoço e de assédio sexual. Não estou dizendo que ninguém deva ser assediado sexualmente. Não estou dizendo isso, mas vamos começar pelo almoço. Bryan Kohberger, eu sinto que ele acha que isso aqui é um hotel. É. Isso é uma prisão de segurança máxima. Ele está cumprindo 4 sentenças de prisão perpétua consecutivas pelo massacre. O horrível e desnecessário massacre de Maddie Mogan, Kalief Gonçalves, Shanna Carnotto e Ethan Chapin. E ele está reclamando do almoço dele. Nada autocrítico, né? Agora, a maioria dos assassinos tem algum tipo de problema emocional. Ser assassino, especialmente em massa, é raro. Mas quando ele fez um acordo judicial para que a pena de morte fosse retirada da mesa, talvez ele não tenha percebido pelo que estava barganhando, que é passar o resto da vida tendo outras pessoas controlando seus movimentos. Ele não controla o que come. Os outros detentos, que são outras pessoas, controlam se ele dorme ou não, porque temos relatos de que eles ficam gritando nas saídas de ar em turnos. Eles se organizaram para impedir que ele durma. Isso continuará dependendo da saúde dele por mais 40 ou 50 anos. Ele me parece ser alguém que é muito ligado a regras e regulamentos. Ele está citando o manual de políticas porque o padrão nutricional do almoço dele não está sendo cumprido e ele quer que a comida que faltou na troca seja entregue imediatamente. Isso me parece um pouco irônico, porque esse é um cara que está passando pelo manual de políticas e está realmente preso às regras. Ele quebrou a maior regra do planeta. Ele matou pessoas. Então, para mim, é muito... Não faz sentido como alguém que está de fora. Então, você pode me explicar isso como alguém que lidou com pessoas que cometeram crimes horríveis por décadas? Que situação estranha em que alguém que é estudante de doutorado não entende o que é ironia. Reclamar sobre regras supostamente quebradas depois de, como você disse, ter violado a lei mais séria que temos. Agora, vou dizer o seguinte.
Para o bem ou para o mal, a maioria dos estados realmente tem regras sobre como as prisões são administradas. Isso é mais comum em alguns estados, e os presos recebem certos direitos sob a Constituição. Eu não tenho uma opinião sobre se as regras foram quebradas ou não, ou qual seria o recurso dele. Ele simplesmente não está, para usar um termo, lendo o ambiente para entender que, na medida em que alguém se importa com o que ele pensa, ele está abusando da ideia de que, de alguma forma, algumas regras foram flexibilizadas. Existem regras na prisão. Não é permitido colocar alguém em um freezer para passar a noite congelando em vez de dormir. Existem regras básicas sobre cuidados, mas essa ideia de que tipo de comida você quer e em qual bloco de celas você vai ficar, que é outro dos pedidos dele, isso está além da escolha dele. Quero passar para a parte do assédio sexual disso. Ele é alguém que, na Universidade Estadual de Washington, estamos descobrindo agora, estudava invasão sexual. Esse era o campo de estudo dele. O celular dele revelou uma quantidade enorme de buscas por sexo não consensual. Pornografia. Pornografia de mulheres sendo forçadas a praticar atos sexuais contra a vontade delas. E agora ele está reclamando que esses detentos estão fazendo esses comentários para ele, o que eu não estou defendendo assédio sexual ou agressão sexual. Eu não estou dizendo isso de jeito nenhum. Mas, pra mim, eu olho pra essas coisas e isso me parece... Bem, isso é simplesmente nojento. Coisas repugnantes de prisão. Tipo, aqui não existem anjos nessa prisão. E é assim que esses caras falam... É nojento. Eu não gosto disso, mas me parece um pouco demais que alguém acusado de vários atos de assédio sexual no campus da Universidade Estadual de Washington... E alguém que era visto pelos professores do Departamento de Criminologia da Universidade Estadual de Washington como um predador. Diziam que ele seria um futuro estuprador, segundo relatórios policiais. Colegas dele na Universidade Estadual de Washington reclamam de assédio sexual. Mais uma vez, muita ironia aqui. É preocupante, de certa forma, que ele ache que tem esse poder sobre o que pode fazer. Na minha carreira como promotor e como juiz substituto, já interagi com centenas de detentos de cadeias e prisões. Existe uma aspereza. Nessas prisões masculinas é algo bruto. É degradante em muitos aspectos. E humor de natureza sexual e ameaças agressivas de cunho sexual não são incomuns. Agora ele está descobrindo isso por causa de seu alto perfil, porque ele é uma pessoa conhecida. Talvez ele não seja o pior assassino da prisão. Pode haver pessoas que cometeram mais crimes do que ele, mas ele é o mais notório, o que o torna um alvo fácil para o grupo. Não vejo isso sumindo. Agora, eventualmente, talvez diminua à medida que a novidade dele estar lá desapareça. Mas os presos têm um sistema de hierarquia, eles têm um sistema de recompensas e punições. É um pouco de sobrevivência do mais forte, um pouco de Senhor das Moscas. Ele está no fundo dessa hierarquia. Está sendo interessante de ler. O jeito dele pensar é impressionante. Novamente, de forma alguma, estou defendendo comentários de natureza sexual vulgar, mas é irônico ler essas reclamações. Em breve conversaremos com um ex-detento, um ex-presidiário e uma consultora prisional. Obrigada, Mark Weaver. Obrigado. Em 12 de agosto, a prisão fez uma audiência sobre a acomodação de Bryan Kohberger. O registro mostra que a equipe considerou evidências como a atitude de Bryan Kohberger perante a autoridade, sua classificação, histórico disciplinar, envolvimento com grupos disruptivos, comportamento passado e capacidade de conviver com outros residentes durante a audiência. Motivo da audiência: Bryan Kohberger foi transferido para a segregação administrativa para proteger a si mesmo, outros detentos e funcionários. Isso é confinamento solitário? O documento afirma que o residente entende a lógica de sua colocação na segregação administrativa. Ele originalmente queria o caminho da custódia protetiva, mas devido à sua exposição na mídia, ele vê que a custódia protetiva não é uma opção no momento. Ele acha que o assédio dos outros residentes deve diminuir quando a cobertura da mídia diminuir.
Ele espera que um dia possa conviver e se divertir com outros como ele, igual a outro residente de destaque no J2. Ele quer trabalhar e ser produtivo, eventualmente. Ele pediu para continuar tendo recreação sozinho e ser escoltado sozinho neste momento. Quando recebi esses documentos, pensei, preciso falar com Larry Levine para saber o que ele diz sobre isso. Ele é consultor prisional, fundador da Wall Street Prison Consultants e autor do livro Política Prisional. Então, Larry, Bryan Kohberger está reclamando. Nós já sabíamos que ele estava reclamando. Nós falamos sobre isso na semana passada. Agora temos os kites, são aqueles formulários escritos de reclamação. Ele não recebe o almoço no horário desejado e quer a substituição. E ele diz que foi assediado sexualmente. Então vamos começar pelo assédio sexual primeiro? Ele disse que um cara chamado Peru falou: quero fazer algo com você por trás. É um tipo de ato de agressão sexual. E Bryan Kohberger reclamou disso. E então, o que você diz? Isso não é assédio sexual, porque os detentos falam assim o tempo todo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Já estive na solitária antes em vários lugares onde pessoas gritavam de um lado para o outro. Eles só fazem isso para mexer com ele. Isso realmente, quero dizer, no mundo livre, isso poderia ser considerado assédio sexual. Na prisão ninguém se importa. E ele só fica reclamando e procurando motivos para se queixar de, sei lá, tudo. Os funcionários não vão se importar. Eles realmente não vão. Você pode dizer o que quiser. Isso nunca vai parar. Eles manipulam a cabeça dele e sabem o que fazem. Na minha opinião, azar dele. Ele matou 4 crianças. As pessoas querem mexer com a cabeça dele. Ele vai ter que aguentar, Andy. Então é isso que eu também estou pensando. Quero dizer, no momento em que li isso, pensei comigo mesma, isso é quase como trote. Ele é o novato aqui. Bem, Peru, ou seja lá quem for, é tipo, ele pensa, vamos zoar esse cara. Vamos ver até onde conseguimos empurrá-lo, vamos quebrá-lo. E, sabe, ninguém deveria ser machucado fisicamente ou sexualmente ou qualquer coisa assim. Pensei comigo mesma, é isso que está acontecendo agora ao ler aquela denúncia. essas pessoas na solitária, especialmente naquela unidade, estão lá para sempre, o que significa que nunca vão sair. Eles não se importam com o tipo de sanção. Vamos supor que a instituição decidiu que vai punir essas pessoas que supostamente estão assediando ele. Suponha que eles estavam na população geral, mas moravam em uma cela e saíam normalmente. Eles puniriam essas pessoas com a solitária. Essas pessoas já vivem na solitária e cumprem prisão perpétua. Então isso realmente não vai importar, Andy, não vai importar nem um pouco. Ele vai ter, essa é a nova vida dele. Eles dirão isso para ele, ninguém conseguirá chegar até ele, embora eu espere que consigam. Mas ninguém vai alcançá-lo. Ele poderia dizer que é assédio sexual. Você está certo sobre a humilhação. Ele pode chamar do que quiser, mas ninguém vai se importar. E quero dizer, absolutamente ninguém. Tenho certeza de que há pessoas torcendo por quem quer que seja. E esse cara que fala isso para Bryan ou Kohberger, nem quero dar um nome para ele. Esse detento que fala com Kohberger sabe exatamente o que faz. Kohberger provavelmente está reclamando e eles apenas alimentam isso, entende? Mantendo isso acontecendo. Isso parece, sabe, a vida normal na prisão. Quando digo isso, como você falou, eles estão em segregação administrativa na solitária, então todos têm suas próprias celas, ele só é movido sem outros detentos por perto. Ele e os outros detentos estão algemados nesse momento. Então quero dizer, você está certa, essa é a nova vida dele, é assim que vai ser daqui pra frente. E ele pediu transferência. Eles responderam. Na verdade, ele quer ser transferido para outro bloco. E eles disseram, não, na verdade, você está em um bloco até que bom. Você está no bloco J. Então aguenta firme, querida. Ele está na solitária. Quer dizer, não é como se ele estivesse ligando para, sei lá, Booking.com e dizendo, poxa, quero fazer uma transferência. Eu tenho clientes que me contratam e às vezes consigo colocá-los na unidade que eles querem. Deixo claro que não sou agente de viagens das pessoas. Eu posso seguir as regras. Ele está em uma prisão estadual.
Ele só tem uma prisão de segurança máxima no estado de Idaho, aquela prisão. Eles só têm um sapato. Eles não têm um bloco de celas especial para outras pessoas. Ele provavelmente está lá junto com os condenados à morte também. Não é realmente um estado grande, então para onde eles vão mandá-lo? Agora, possibilidade. Vamos olhar para Chris Watts. Lembra quando Chris Watts foi agredido? Ele cumpre prisão perpétua? Alguém pegou ele. Agora ele está em Wisconsin. Mandaram ele para fora do estado. Mas não importa muito, Andy, para onde mandem Brian Koberger, porque onde quer que ele vá, ele vai passar por esse tipo de trote. As pessoas vão saber quem ele é. Eles saberão que ele está lá, pois os policiais avisarão os outros detentos. É isso. Ele vai ficar preso a isso para sempre. Ele devia ter pensado antes de matar 4 pessoas. Bem... 4 estudantes universitários. Então, essa coisa de não receber a comida, eu não recebi meu almoço, e quando recebi, estava faltando comida. Ok. A vida na prisão é sempre assim. Ok. Não existe um horário definido, entre aspas. Vamos supor, eles têm muita gente para alimentar. Então, digamos que vão alimentar o solitário entre 10 horas e meio-dia. Vamos usar o almoço como exemplo. Eles podem vir a qualquer hora que quiserem. Eles não precisam explicar a razão. Talvez faltem funcionários ou comida na cozinha. Poderia ter sido por diversos motivos. E sempre tem coisas que estão faltando no cardápio. Agora, se não me engano, esse cara é vegetariano, ou pelo menos diz que é. Então talvez ele não esteja recebendo toda a comida vegetariana que acha que tem direito. Mas você sabe, né, aquele velho clichê, você não vai ganhar nada. Ele não vai ganhar nada. Ele está recebendo a comida dele quando todo mundo está recebendo. Eles estão dando ao Koberger o que eles têm disponível. Ninguém está se esforçando para dar algo a mais para ele, sabe? Não é como se fosse sua última refeição e ele pedisse 1 litro de sorvete de flocos de chocolate. Ele está em uma rotina normal da prisão para receber sua comida no horário determinado que a instituição decidir que vai alimentá-lo. Isso é só mais uma tentativa dele de reclamar, resmungar e se queixar sobre a custódia dele. É isso, nada pode ser feito. Ele pode apresentar todas as reclamações que quiser e elas vão acabar indo para o lixo porque ninguém se importa. Sim, tem sido interessante ler isso. E basicamente é isso. Eles disseram para ele, tá bom, tanto faz. Ele fala, e li o manual e o livro de políticas e as diretrizes nutricionais são X, Y e Z. Bom, provavelmente tem, eu não li, embora eu esteja recebendo muitos pedidos da mídia para falar sobre isso. Acho que posso conseguir uma cópia dessas diretrizes pelos meus contatos. Tenho certeza de que há um pequeno asterisco em algum lugar daquela página dizendo quando disponível ou algo assim pela equipe. Eles sempre dão a si mesmos uma saída e ele está tentando viver a vida dele e tudo mais, levando as diretrizes a sério ou levando o manual institucional a sério. Isso é meio que um esboço no sentido de que é isso que deveríamos estar fazendo. Eles podem mudar isso quando quiserem. Então não é real. Bem, é válido, mas tem muita margem de manobra aí, Andy. Eles podem fazer o que quiserem. Quero dizer, que pena. Eu vivi isso por 10 anos. Eu estive em 11 instituições diferentes e todas eram federais e todas tinham as mesmas políticas, embora a gente comesse em horários diferentes em cada lugar, mas nada nunca era consistente. Então, de novo, ele vai ter que aguentar. Quero dizer, quanto aos outros detentos violando os direitos dele, se ele tivesse lido o livro que eu mandei para ele, Política Prisional 101, isso ensinaria ele a lidar com outros detentos, como lidar com problemas, como lidar com funcionários, como manipular funcionários. Ele deveria tentar ir ler o livro, não sei se leu, mas sei que recebeu. Mas dizem que ele é um cara inteligente, supostamente. Então, talvez ele devesse tentar algumas técnicas de manipulação mental, em vez de registrar uma reclamação. Eu faria. Ele claramente tem tempo de sobra para pensar nisso. Obrigada, Larry Levine. Claro, querida.
Então, neste momento, BK está em segregação administrativa e ele cumprirá essas 4 sentenças de prisão perpétua consecutivas para sempre. Este foi o Crime Fix. Sou Anjanette Levy. Obrigada pela companhia. Até a próxima.